todos, meus cumprimentos ao professor Guilherme, aos alunos, ao Gustavo, ao pessoal que tornou viável aqui, aos acadêmicos que prepararam esse júri, né, já faz desde o início do semestre, estão montando, do caso dos exploradores de caverna, ao Misael, que sempre participa, advogado, militante, na OAB Canela Gramado, que sempre está ativo aqui na universidade, nos contribuindo, né, com seus ensinamentos. Aos colegas, hoje então nós vamos apresentar o caso dos exploradores de caverna, e ele vai fazer a apresentação de todo o ritual, né? Existe um ritual do júri, além da história que vai ser contada ali, para que você saiba o que está acontecendo. Existe um ritual do júri que nós vamos fazer, então, algo parecido, né? Um pouco mais compacto, porque tem julgamentos que podem durar, às vezes, dias, né? A gente acompanhou muitas horas, então a gente vai fazer um ritual mais sucinto, mas desse caso. Então eu vou passar para o Israel agradecer. Boa noite a todas. Então, quero iniciar com meus cumprimentos, agradecer o convite da professora Daniela, essa longa parceria, agradecer aos alunos de Fisiologia por terem aceito e também parabenizar os acadêmicos que estão no primeiro semestre, mas estão aqui dispostos a fazer esse júri acontecer. Desde já a gente explica que a gente fez um formato mais compacto, a gente não está tendo todas as regras do Tribunal do Júri, mas a essência é a mesma. Então nós vamos dar início chamando os jurados, né, que são da turma de Filologia, e nós vamos fazer os sorteios e eles vão se dirigir nas cadeiras aqui da frente, tá? Então a gente vai iniciar aqui. Paula Bull. Bárbara Moser. Juliana Feistauer. Júlia Boschetti. Amanda Arruda. Professor Guilherme. Melanie Rodrigues. Lembrando, pessoal, que os jurados eles sempre são escolhidos de acordo com a conduta ilibada, né? São pessoas que dão bom testemunho para a sociedade e não têm antecedentes criminais. Então, nossos jurados são do mais alto escalão da sociedade, estão aqui hoje para julgar, né? Isso é um dos únicos julgamentos que a população tem a capacidade de julgamento, é no júri. Então, vamos dar início aos trabalhos. Nós vamos pedir para a acusação trazer o resumo do caso e ela vai estar se dirigindo então à tribuna. Vou pedir antes que façam silêncio e desliguem os celulares, por gentileza, tá? E os jurados também não podem conversar entre si a partir de agora. Boa noite a todos. Vou então apresentar o caso que está em julgamento nesta noite. O caso dos 4 espeleólogos que praticaram o crime de homicídio seguido de canibalismo contra seu companheiro de expedição, Roger Weltmore. O espeleólogo Roger Weltmore, juntamente com outros 4 estudiosos da Sociedade de Espeleologia, partem para uma exploração no interior de uma caverna de rocha calcária. Após certo tempo de caminhada no interior da caverna, um desastre acontece e blocos de pedras desabam, fechando a entrada e impossibilitando a saída dos exploradores do local. Como tardaram para retornar para suas casas, seus familiares notificaram a demora e foi montada uma equipe de resgate que pouco tempo depois chegou ao local. No contexto em que as rochas se encontravam, foi constatado que o tempo de resgate seria um pouco extenso, devido à operação de grande vulto, onde seriam necessários diversos trabalhadores e de grande verba pública para realizar, de forma segura, a libertação dos exploradores. Contudo, o trabalho de desobstrução foi por algumas vezes frustrado por novos deslizamentos. E durante esses trabalhos de resgate, houve um deslizamento onde 10 operários morreram. No 20º dia, a equipe de resgate conseguiu fazer contato por rádio
com os espeleólogos e um deles, Roger Weltmore, perguntou quanto tempo eles demorariam para serem resgatados. Ao que os engenheiros responderam que pelo menos mais 10 dias. Neste ponto do ocorrido, Roger e os demais pensaram que os suprimentos levados, talvez, não seriam suficientes ao tempo de cárcere na caverna, e pedem para falar com o médico, perguntando se com as provisões que tinham conseguiriam sobreviver por mais 10 dias, ao que o médico disse que as possibilidades eram poucas. Após um longo período de tempo em silêncio, novamente houve contato e perguntaram se eles sobreviveriam se alimentassem da carne humana de um deles. O médico, a contragosto, disse que sim. Pediram opinião para as demais autoridades que se encontravam no local, como padres, membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas todos decidiram se abster e não instruir os exploradores. No interior da caverna, diante da situação de escassez alimentar, segundo os 4 sobreviventes, Roger propôs para os companheiros que um deles fosse sacrificado para que os outros pudessem sobreviver. No entanto, Roger desistiu. Ele indagou se seria coerente tirar a sorte nos dados. Todos aceitaram. No entanto, Roger desistiu, pedindo que esperassem mais uma semana para pensarem melhor. Mas seus colegas não aceitaram a sua desistência. Jogaram os dados em seu lugar e Roger foi sorteado, tendo assim retirado a vida e se alimentado de sua carne. No 30º dia, os homens foram resgatados e todos ficaram sabendo que Roger Weltmore foi sacrificado e que os demais comeram da carne dele. Obrigada a todos. Então agora nós vamos passar à oitiva das testemunhas. Iniciamos pelas testemunhas da acusação. Então vamos iniciar com a testemunha Luciana. Dona Luciana, a senhora pode me referir seu nome completo? Luciana da Silva. Pode. Luciana da Silva. Idade? 22 anos. A senhora se compromete em dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho? A senhora não tem nenhum interesse nesse julgamento? A palavra com a acusação. Boa noite. Ela é bombeira-chefe. Boa noite, então eu gostaria de dirigir a pergunta à bombeira Luciana. Quais eram as condições da caverna durante a tentativa do resgate? Bom, as condições eram muito críticas. Até porque, enquanto a gente tentava desobstruir a entrada da caverna, aconteciam novos deslizamentos de pedras, tornando cada vez mais difícil a entrada na caverna e o resgate dos exploradores. Mas a gente deu o nosso trabalho e a gente conseguiu. Obrigada. Como se sentiu após uma operação na qual morreram o resto dos seus colegas? O fardo de liderar é muito forte. Até porque é uma equipe, a gente treinou juntos, nós crescemos juntos profissionalmente. No caso, 10 pessoas da minha equipe morreram, pessoas que eu tinha como amigos, como família. Pessoas
que no dia do deslizamento em questão, nos foi solicitado a nossa presença no local para a missão de resgate destes 5 homens. Durante 30 dias, nós demos o nosso sangue, nós colocamos toda a nossa força para resgatar esses 5 homens. Pessoas tiveram a vida levada, as vidas levadas para resgatá-los, para no final eles matarem um entre eles. Então o sentimento foi de raiva, foi angústia, porque o que me deixa indignado é que eu coloquei pessoas em risco para salvar 5 e eles mataram um entre eles. Muito obrigado. Sem mais perguntas. Pela defesa, tem interesse em... Boa noite a todos. A gente pede a gentileza de fazer a pergunta para Luciana. Luciana, como que funcionam os procedimentos de vocês quando vocês foram até o local? Como que foi essa preparação de vocês para salvar a vida dessas pessoas que estavam ali? Bom, como eu disse, nos acionaram, a gente foi até o local, estudou o solo, vimos como era a melhor estratégia para desobstruir, mas a gente fez o que estava dentro do nosso alcance. Só que nem tudo está dentro do nosso alcance, acontecem imprevistos, e um desses foi novos desmoronamentos. Então, o nosso trabalho, eu tenho um sentimento de trabalho cumprido, porque o que estava dentro do nosso alcance nós fizemos. E referente também a esse fato, vocês, quando vão fazer esses procedimentos, esgotam as possibilidades, né, como foi nesse caso, vocês recorrem para algum outro meio, alguma outra entidade, por exemplo, quando encerra, né, quando você mesmo disse, encerraram as possibilidades de resgate em alguns momentos, tem algum ente, alguma federação que vocês procuram além, quando se esgotam essas possibilidades? Olha, na verdade, além da minha equipe, lá juntamente tinha engenheiros, que são experientes no caso, mas por mais, o que a gente procurou mesmo foi engenheiros, mas por mais que a gente não teve sucesso de primeira, nós tentamos várias vezes até conseguir. Se caso você estivesse com o rádio, como foi comentado, o que você diria para essas pessoas que estavam ali dentro? Realmente eu diria que não, né? Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas eu acho que canibalização não é um meio. Ok, sem mais perguntas. Jurados, tem alguma pergunta para a testemunha? A testemunha está dispensada. Agora a oitiva da testemunha Vitória. Testemunha da acusação Vitória. Boa noite. Só um minutinho. A testemunha pode informar o nome completo? Sua profissão? A senhora... Qual o interesse? A senhora tem interesse no presente caso? Não. A senhora se responsabiliza em dizer a verdade sobre o que foi perguntado? Sim. Pela acusação? Sim. Bom, então eu tenho uma pergunta a fazer sobre a questão dos alimentos. A escassez deles pode gerar alucinações ou não? Sim ou não? Em relação aos dias que eles ficaram expostos a essa situação, não.
isso não afetaria em nada. Obrigado. Outra pergunta. Sobre a possível alucinações que eles tiveram, se houvesse, faria com que eles tomassem essa medida de canibalismo? Dependendo da exposição que eles tivessem a esse tipo de situação, sim. Mas não foi o caso deles, no entanto. Ok, muito obrigado. Sem mais perguntas. Boa noite. Eu gostaria de perguntar, primeiramente, se a senhora poderia explicar um pouco pra gente o que o medo, o que o terror que eles nos apresentaram, essa parte negável, pode causar no psicológico do ser humano. Bom, isso é inegável que pode afetar, ainda mais nas condições em que eles estavam expostos, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante em relação a essa tua pergunta, que a gente precisa enfatizar, é que no momento em que eles tiveram a decisão em questão, eles estavam lúcidos, de acordo com o depoimento. Eles se disporam a fazer um jogo de dados para tirar sorte e também eles entraram em contato, né, no momento em que eles tiveram acesso ao rádio, eles tiveram contato com as pessoas que estavam ajudando, né, na situação para questionar sobre a situação deles. Então, entende-se que por mais em que eles estivessem nessa situação precária, que afeta realmente o psicológico, eles estavam cientes do que estava acontecendo. E a senhora pode afirmar que, como eles entraram em contato com consciência do que estavam perguntando, as respostas que obtiveram, o fato de não terem dado nenhuma segurança de resgate naqueles 10 dias, de terem afirmado que o canibalismo de fato funcionaria, mas não terem dado nenhuma outra resposta em relação aos outros argumentos, as outras perguntas que fizeram aos que estavam ali fora, isso não poderia ter afetado ainda mais o psicológico dos mesmos? Olha, eu acredito que no momento em que eles cogitaram essa questão de praticarem o canibalismo e terem se preocupado em questionar no momento em que eles conseguiram contato e tiveram um retorno do prazo, que, claro, conforme mencionado, eles estavam escassos de alimentos e suprimentos e tudo mais. Mas o ato que eles praticaram não foi os 10 dias que o pessoal dos bombeiros, os engenheiros, proporam para concluir o resgate. Sem mais perguntas. Agora vamos passar a oitiva da testemunha Fernanda. Os jurados podem perguntar. Sim. Acho que sim, querem perguntar. Eu quero fazer uma pergunta. Eu queria saber se... Alô? Tá funcionando? Não, está desligado, acho que desligou. Alô? Não, obrigado. Bom, eu falo alto, tranquilo. Todos têm voz. Eu queria saber se... Não, melhor assim. Se existe informação de um dos que estavam na caverna, dos exploradores, se eles não tinham algum tipo de doença mental ou neurodivergência prévia, se existe essa informação, e se, por exemplo, ele não está medicado por ter essa doença mental, poderia afetar o julgamento dele na hora de naquele momento. Ou seja, se fosse uma pessoa com uma doença mental ou uma neurodivergência prévia, isso poderia afetar o julgamento dele na hora? Olha, como não houve nenhum relato de nenhum deles de que teria alguma condição psicológica ou algo do gênero, e até mesmo eles faziam isso com frequência, né? Eles participavam dessas expedições com frequência, eles eram um grupo fechado de amigos que iam para cavernas e tudo mais fazer essas expedições. Caso eles tivessem, sim, afetaria com certeza, como afeta qualquer pessoa. Mas como eles não relataram nada,
até é uma coisa que acredito que eles teriam enfatizado, né, no momento dos laudos, mas não foi mencionado. Mais alguma pergunta do jurado? Quanto tempo sem comida eles começariam com as alucinações? Em torno de 1 mês a 1 mês e meio, dependendo da condição psicológica e física da pessoa. No momento em que eles entraram em contato com o pessoal que estava do lado de fora tentando ajudar, eles estavam há 20 dias com os alimentos escassos, eles não estavam sem nenhum tipo de suprimento. E no 23º dia eles cometeram o ato. Então eles tiveram pouco tempo para que tivesse algo do gênero, uma alucinação, ou enfim, outras mais doenças que poderiam vir a acarretar o tempo, né, deles lá dentro. Mais alguma pergunta dos jurados? Nós temos informação se foi realmente uma escolha em grupo ou se teve algum dos participantes que manipulou a situação para influenciar os outros? Olha, ao que eles relataram, ao que foi o depoimento dos réus, eles chegaram ao consentimento de fazer o jogo de dados, né? Por ideia do Roger, ele, a vítima, né, partiu dessa iniciativa e posterior ele pediu para que aguardassem mais alguns dias para que eles pudessem verificar se não seriam resgatados antes, né? E daí os demais colegas do Roger, os réus, eles decidiram tirar a sorte por ele. Então, naquele momento ele não teve mais a escolha, né? Mais alguma pergunta? A testemunha está dispensada e vamos passar para a oitiva da próxima testemunha, que é a testemunha Fernanda. A testemunha pode nos informar o seu nome completo? Oi? Fernanda Oliveira. Sua profissão? Sou médica. Médica. A testemunha se compromete em dizer a verdade sobre o que foi perguntado? Sim. Pela acusação? Sim. Boa noite. Boa noite. Eu não gostaria de dirigir a pergunta à nossa médica. Eu queria saber quantos dias é possível uma pessoa sobreviver sem comida. Vai depender da idade da pessoa, da condição física, da massa corporal também. A gente estima assim que uma pessoa pode ficar 30 dias sem comer. É isso, sem mais perguntas. Pela defesa? Boa noite. Boa noite. Com licença. Fernanda, como reagem os indivíduos diante de situações extremas, ocorrência súbita de morte iminente? Essa pergunta pode do meu conhecimento sobre esse caso. Com licença, sem mais perguntas. Jurados, tem alguma pergunta? A testemunha está dispensada. Vamos passar as testemunhas da defesa. Vamos chamar a testemunha Luciana. Tamires, desculpa. Tamari.
Tamara Franciele da Silva Berti. Estado civil? Casada. Profissão? Médica. A senhora se compromete em dizer a verdade sobre o que foi perguntado? Sim. Pela defesa? Sim. Boa noite. Primeiramente, a nossa testemunha, eu gostaria de perguntar. A senhora poderia afirmar que mesmo com pesquisas que indicam que pessoas sobreviveram mais tempo sem alimento e água, ou enfim, o corpo começa esse processo de subnutrição ou de desnutrição, começa a perder as forças em menos tempo com o alimento escasso? Na verdade, aí nós podemos observar vários fatores, né? Tudo depende do clima, tudo depende do cognitivo das pessoas como estão, né? Do seu psicológico. Se você está num ambiente um pouco mais controlado, as pessoas conseguem viver sim um pouco mais tempo, ou sem água, pelo menos você pode passar dos 3 dias, sem comida você pode passar de 3 semanas num ambiente mais controlado. Agora, se tu tem um ambiente com mais tensão, né, se o psicológico dessa pessoa está um pouco, o cognitivo não está tão organizado, aí sim, naturalmente, né, claro que a cognição, ela que comanda, né, os outros órgãos, então, com a situação do ambiente, a tendência desses fatores da pessoa sobreviver diminui bastante. A segunda pergunta. A senhora pode nos informar que as consequências físicas também podem afetar nas cognitivas, nas mentais, no cérebro da pessoa quando o alimento e a água começam a ficar em escassez? Repete para mim a pergunta, por favor. A senhora pode afirmar que essas condições físicas, a escassez de comida e etc., quando o físico começa a dar problema, digamos assim, o cérebro também começa a reagir de forma negativa, que pode afetar o psicológico dessa pessoa? Sim, com certeza. Na verdade, antes do corpo ceder, realmente a gente tem a situação alertada no cérebro das pessoas, né? Na cognição, na questão de orientações, saber onde está, o que está acontecendo. Então, realmente, a primeira parte do corpo a padecer, sim, é o cérebro. E depois, sim, os outros órgãos que vão, consequentemente, perdendo suas funções ao longo, quanto mais tempo eles ficarem sem isso, sim. E, por último, a senhora pode afirmar que esses problemas que podem ser causados no cérebro, mesmo que sejam causados, que causem estresse, que causem ansiedade, a pessoa pode aparentar estar lúcida, porém com o cognitivo afetado, ela pode estar falando de forma normal, pode estar se comunicando como se comunicaria, mas ainda assim o cognitivo não está pensando como pensaria em um ambiente comum, em uma situação calma e tranquila do cotidiano. Nessa parte, nós podemos afirmar que sim, há alucinações, dependendo da quantidade de água que foi ingerida ou não. Então, há alucinações. Como eu falei antes, depende do ambiente. Se a gente estiver num ambiente onde tem mais tensão, sim, a questão de não estar preparado para aquilo, a questão da morte iminente, de sobrevivência, porque o corpo entra num estado de alerta para todas as coisas e, consequentemente, isso afeta a maneira de pensar, afeta no sono também, que é muito importante, afeta nos teus movimentos. E realmente ele afeta a cognição no momento de você não racionalizar, como se tu estivesse num ambiente controlado, sim. Ok, muito obrigada. Sem mais perguntas. Pela acusação? Bom, então eu gostaria de fazer uma pergunta para a médica sobre eles tinham razões válidas para acreditar que a única opção era recorrer ao canibalismo para sobreviver? Sim, no momento que não teria previsão de sair de lá, né? Então,
Então, na verdade, eu creio que no momento da atenção, provavelmente eles não conseguiram pensar ou raciocinar pelo fato do ambiente, da situação. Só formulando uma pergunta então um pouco maior, no 20º dia eles conseguiram entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, sabendo que haveria resgate. Eles pediram uma estimativa de quantos dias levariam e eles disseram que 10 dias. A senhora não acha muito precipitado eles terem cometido canibalismo no 3º dia após saberem que teria uma certa previsão de resgate, mesmo tendo poucos suprimentos? Repetir a pergunta para mim, por favor. A pergunta em si consiste em dizer que se eles não foram precipitados ao cometer canibalismo, mesmo sabendo que eles foram avisados 3 dias antes que teria uma previsão de 10 dias para resgate. Infelizmente eu não vou conseguir responder porque eu não estava nesse dia, então não sei quais seriam as condições de fato. E sobre as condições de água, quanto tempo demoraria para eles entrarem em uma desnutrição suficiente para começarem a alucinar e daí cometer então algum tipo de canibalismo, podendo até mesmo se matar a sede com o sangue da pessoa? 3 dias. Obrigado. Seguimos perguntas. Jurado, tem alguma pergunta para o testemunho? Pode ser sem, deixa eu entender. Eles ficaram 10 dias e aí eles ficaram sabendo que iam ser resgatados daqui a 10 dias. Só para entender bem a cronologia, assim. É isso? Eles ficaram 20 dias 20? na caverna até entrar em contato com o pessoal de fora. Tá. E nesses 20 entraram em contato, deu-se a previsão de que teriam mais 10 dias Mais para o 10. resgate. E daí no terceiro eles Isso. E eles tinham Tá. comida e água. tinham comida e água ainda um pouquinho. Tinha alguma coisa de comida e água. Por quanto tempo a comida e água deles? É isso aí que eu queria No perguntar. 20º dia, eles entraram em contato e ainda tinham suprimentos. Aí, 3 dias depois, eles Tá. mataram. E tem a notícia de quanto de comida e água eles tinham ali ainda? Não, mas era alguns suprimentos. Alguma coisa. Tipo, pode ser desde um Doritos até um caminhão de comida. 20º dia, eles tinham suprimentos. 3 dias depois, eles resolveram matar. Pode ser muito pouco. Pode ser, não sabemos. Mas tinha. Tá. Tinha água. Tá, então eu vou perguntar para a médica o seguinte. Se a gente tem notícia do tipo de alucinação ou do tipo de prejuízo cognitivo que a gente tem ao ficar com, então, escassez de alimentos, porque eles não estavam em inanição. Escassez de alimento é o suficiente para causar esse tipo de alteração de juízo, porque é para afetar os princípios dele, né? Então, que tipo, escassez de alimento causa prejuízo cognitivo? Alimento não, água sim. Água sim. E eles estavam em escassez de água? Não me foi dito. Ok. Mais alguma pergunta para os jurados? Eles estavam em escassez de água, não deu para entender que ela respondeu? Sim, o que é informado no rádio é que água e comida estavam em escassez. Mas tinha. Claro, não tinha informação. Tinha alguma coisa. Não sabe, já entendi. Mas alguma coisa, né? A testemunha está dispensada. Obrigado. Agora a oitiva da testemunha Jennifer. A testemunha nos informa o seu nome completo, Jennifer Camargo Couto. seu estado civil, Solteira. profissão. Geóloga. A senhora se compromete em dizer a verdade sobre o que lhe foi perguntado? Sim. Pela defesa? Boa noite, Jennifer.
Boa noite. Eu gostaria que você pudesse uma das perguntas que a gente faz, pudesse explicar um pouquinho para a gente, com o teu conhecimento mais específico, né, desde o solo, do local, da temperatura, da luz solar, né, que essas pessoas que estavam ali naquele momento, se consegue nos trazer um pouquinho, se existe alguma forma de alimentação que eles pudessem buscar lá dentro, como era esse espaço que eles habitaram por esses dias, 21 dias, né? 23, na verdade. Então, se pudessem nos passar como que é esses 23 dias nesses espaços. Assim. Vou começar então dizendo que a caverna que eles estavam era de pedra calcária. Tá? Tenho conhecimento que a calcária ela se forma, tá? Principalmente pela água da chuva. Então, esse é o principal fator, é a água da chuva, a sua formação. Então, ela é muitas vezes muito instável, tá? O solo tudo pode estar muito encharcado, às vezes. Toda a caverna tem um habitat muito particular, na maioria das vezes é totalmente escuro, exceto onde tem as aberturas naturais de entrada, né? A ausência de luz só permite o crescimento de vegetação que não necessite de fotossíntese, como os fungos. Os frutos e sementes, eventualmente, que possa ter dentro da caverna, são só aqueles trazidos através da água e dos animais. A gente tem conhecimento que a única entrada da caverna foi totalmente fechada, então não tinha possibilidade de vegetação. Ali é totalmente inexistente, depois do fechamento da única entrada que se tinha. Perfeito. Então essas pessoas poderiam estar, pelo conhecimento, em temperaturas muito baixas, ou estariam em temperaturas normais nesse ambiente escuro? Sim, quando se tem um fechamento total da única abertura que se tem, é muito calor, é muito quente, então isso tudo prejudica a escassez de água e de alimento. Quando a gente fica com muito calor, a gente só quer beber água, tudo que tiver de água a gente vai querer beber. Então, sim, estava uma situação muito complicada na situação do clima. Muito obrigado. Sem mais perguntas. Tem uma acusação? Então, boa noite. Eu queria fazer a pergunta para a nossa geóloga se havia previsão de desmoronamento no período da viagem dos exploradores na caverna. Não tinha nenhuma previsão, mas o que eu posso dizer é que uma caverna de calcário, ela muitas vezes, quando ela atinge áreas maiores, elas podem correr muito risco de não suportar o peso e vir a desmoronar, que foi o que supostamente aconteceu. Obrigado. Outra pergunta. Então, eles estavam cientes do risco que eles estavam correndo ao entrar na caverna, que poderia desmoronar? Sim. Ok. Sem mais perguntas. Pelo jurado, alguma pergunta? Seria possível, se não tiver um ser humano, fazer uma abertura grande bastante para passar, por exemplo, por cima do carro, por exemplo? Aí entra a questão de que qualquer... seria muito imprevisível, né? O que poderia acontecer com isso, porque, né, é muito instável. Então... E esse fechamento, ele poderia acarretar em uma diminuição do oxigênio? Sim. Sim.
Dependendo do tamanho da caverna, né, do espaço que eles estão, com certeza, da vida da morte. E provavelmente, mesmo que eles estivessem sofrendo de água, eles estariam passando por desidratação devido ao calor. Sim, eles até, que a gente tem conhecimento, eles estavam em subnutrição, né, por conta da escassez de água e da alimentação e do calor, né. Existe alguma informação de que esse terreno, esse solo, né, com bastante calcário, e por ser fechado e a proliferação de fungos também influenciar em alguma intoxicação? Não sei te responder. Mais alguma pergunta? Durante o dia era escuro a ponto deles, durante a noite ou durante o dia era escuro a ponto deles não se enxergarem ou eles conseguiam? Não tinha não tinha luz, não tinha acesso, não tinha nada de luz. Não tinha. Foi relatado que eles jogaram dados? Sim. E como que eles jogaram? Mas. Mais alguma pergunta pelos jurados? Como vocês mataram ele? Então, a testemunha está descansada e vamos à próxima testemunha. Tinha uma pergunta do jurado? Sim, Desculpa. O réu vai ser ouvido também. O réu vem? Ai, coitado. O réu agora responde. A testemunha Alexandra. Alessandra. Os nomes vocês que nos passaram, só está reproduzindo aqui. A testemunha pode nos informar do seu nome completo? Alessandra Venturini. Seu estado civil? Casada. Sua profissão? Psicóloga. A senhora se compromete em dizer a verdade no que lhe for perguntado? Sim. Pela defesa? Boa noite, Alessandra. Gostaria que a senhora respondesse com seu entendimento sobre como reagem os indivíduos diante de situações extremas, ocorrências súbitas de morte iminente. Bom, esse é um assunto bem complexo, para poder te dar um conceito bem amplo e bem certo. A gente tem que parar para pensar que tudo começa no cérebro. O cérebro vai enviar medo, uma reação. Depois dessa reação, ele vai trabalhar dentro da resiliência individual de cada ser humano. Então, se ele não tiver uma estabilidade, se ele não tiver um controle, se ele não tiver um medo excessivo ou intolérable, tudo isso conta dentro do psicológico. E com essa resiliência mais baixa, há situações onde demonstra risco, morte iminente, pavor, a incerteza do que iria acontecer, a pessoa pode desenvolver uma síndrome de pânico. É um transtorno do pânico, que a gente trata isso dentro da psicologia como transtorno de pânico. E o que é o transtorno de pânico? Ele vai transformar o ser humano na situação onde, para quem não tem transtorno de pânico, é uma situação comum e aceitável que a pessoa consiga achar um meio para resolver aquele problema. Enquanto a pessoa que está passando por uma situação de muita ansiedade e um transtorno de pânico,
as condições mentais, psicológicas e emocionais não conseguem mais levar um raciocínio, pelo menos, aceitável dentro de uma situação onde eles estavam. Então, começa muito do psicológico, não é a questão somente da comida que faltava, da água que estava escassa, que se passou de 3 dias sem água, não contava mais essa situação. Não era a questão da falta da comida, não era a questão da falta da água apenas, mas era o psicológico de todos eles que estavam ali. Porque se nós vamos pensar assim, se um psicológico de uma pessoa que está extremamente saudável, em momento algum, se ela tem alguma dificuldade no seu dia a dia, ela vai pensar em matar o colega para comer, porque de repente ela não vai ter o lanchinho da tarde, não é verdade? Porque nós, como seres humanos, se estivermos saudáveis, o cérebro vai reagir conforme é o esperado de todo ser humano. Agora, como nós sabemos que síndrome do pânico não é um teatrinho, não é uma brincadeira e que acontece, existem situações fisiológicas onde a pessoa começa a ter falta de ar, ela começa a ter alucinações, ela começa a ter medo de si própria. Então vocês imaginem 20 dias dentro de um lugar onde pessoas que estavam externamente não sabiam dizer nada correto, nada que fosse real. Como é que essas pessoas estariam psicológicas? Não tem como. Então, a questão de uma síndrome de pânico, onde juntam mais pessoas, imagina o psicológico de um afetando o outro ali, e o medo aumentando, e a situação toda. Não tem como a pessoa ter uma sanidade e dizer, não, é 100%, estavam todos cientes do que estavam fazendo. Podem até pensar que estavam, mas dentro da psicologia, dentro do estudo emocional, dentro do cognitivo da pessoa, não tem como ela estar ciente do que está fazendo. Foram 20 dias trancados e num total de 32 dias. 32 dias. Qual ser humano estaria extremamente saudável se estivesse dentro de uma caverna escura, com a possibilidade de não ter comida e não ter água, tendo toda a pressão psicológica pensando em quem estava lá fora, e ainda querem dizer que estavam saudáveis? Na minha concepção, como profissional... Eram 30 dias que contam nos autos. 32 dias. 32. Então, eu acredito que qualquer ser humano pode tratar uma doença de coração, pode tratar um reumatismo, pode tratar uma enxaqueca, mas se o psicológico dessa pessoa não estiver saudável, vai afetar todo o resto do ser humano. Todo o resto biológico, fisiológico, mental, emocional, de todas as formas. Sem mais perguntas. As condições psicológicas dos exploradores foram devidamente documentadas? Foi citado que estavam debilitados de acordo com a situação que estava escasso o alimento, a água, que já vimos com os outros colegas que em 3 dias a situação começa já a afetar, né? Uma desidratação, uma pessoa com sede, desidratada, o cérebro começa a ficar sem oxigênio e consequentemente vai tudo levando a uma mesma situação. Então se com 20 dias eles não tiveram uma resposta certa de como poderiam sair de lá, com 23 dias é uma linha muito tênue que separa o
morrer de sede ou morrer no escuro sem nunca mais poder ver ninguém. Então, realmente estava, era só o grupo que estava externamente. Uma pergunta então. Por que eles decidiram cometer o canibalismo somente depois que já foram informados de que haveria um resgate em torno de 10 dias, que foi a média que eles deram, e por que não cometeram antes, e sim 3 dias após eles darem um sinal que haveria resgate? Não seria um período muito curto de tempo? Ela não estava no local. Sim, mas não sobre o psicológico deles. Por que foi justo depois disso, entendeu? Não teria alguma explicação psicológica sobre isso? Posso te dar uma resposta também. Não, mesmo não sendo. Essa crise de pânico, então, foi só estimulada após. A crise de pânico foi estimulada só após eles souberem que tinham usado isso. Antes não tinha essa ideia. Não necessariamente. Não é nesse sentido. Uma crise de pânico, ela pode começar a desenvolver na adolescência, sem ter grandes reações, e chegar a ter um surto psicótico dentro de um shopping quando a pessoa tem 30 anos. Até só, ninguém consultou que alguém teve crise de pânico. Ninguém consultou isso. Ela está respondendo de acordo com a pergunta técnica. Uma pergunta técnica a uma psicóloga informando como se dá a crise de pânico. Que tudo levou ao estresse emocional e ao medo da morte, que iniciou, como eu disse, lá no cérebro, que tudo vem. Então, foi através de uma crise de pânico que foi desenvolvendo e chegou a ter reações. Então, a senhora, como psicóloga, olhou os autos e só não lembro de ter visto nos autos alguma coisa sobre crise de pânico. Não sei se haveria ou não. Não, eu estou falando de um roteiro, né? Não estou dizendo que. É uma suposição de uma crise de pânico. Como se quem indagou ela sobre a crise de pânico e as suas consequências. Então, vocês respondendo a pergunta. Só estou perguntando se realmente houve uma crise de pânico ou isso é uma suposição. Isso vai depender do físico de cada pessoa, porque a resiliência, a tua, pode ser diferente da minha. Eu posso agir de uma forma diferente de acordo com o estresse, diferente da tua reação. E nem por isso vai ser crise de pânico, entendeu? Mas são as resiliências que cada um enfrenta e de que forma enfrenta. Ok, muito obrigado. Sem mais perguntas. Tá. O jurado tem alguma pergunta? Eita, todo mundo. Não, tá muito bom, né? É quase. Dani, eu posso dar um depoimentinho junto com a pergunta, assim, ou tipo, estraga o... Pode? Tá. Eu tive síndrome do pânico diagnosticado, inclusive, eu tô tratado hoje, tá? Vai matar todo mundo aqui. Eita. Uma das coisas que a minha psiquiatra falou, eu sou prof de fisiologia também, tá? E é que um dos sintomas para te bater o martelo no diagnóstico de síndrome de pânico é a certeza de que tu vai morrer. Né? Durante a crise, tu tem certeza que tu vai morrer. É incrível, assim. E na minha última crise, eu já era professor de fisiologia, então assim, eu sabia que eu não ia morrer. Mas eu tinha tanta certeza de que eu ia morrer, que eu comecei a ter os sintomas de um infarto. Eu comecei a ter um formigamento no peito, esse braço começou a formigar, eu perdi o movimento desse braço, tá? E eu comecei a enxergar mal de um dos olhos, ou seja, eu tive um surto de infarto misturado com AVC, que é tudo que a gente conhece por ser, né? Então, é só um relato, assim, né, que quando a gente tem uma crise desse grau, não interessa o quão racional a pessoa é, ela tem certeza que vai morrer. Nada muda na cabeça dela o fato de que ela acha que ela vai morrer. E não precisa nem necessariamente tu estar com fome ou com sede. Não, eu tinha Netflix, geladeira e chuveiro, tá? Eu tava em casa, tá? Então, assim, não precisa nem estar na caverna pra ter isso aí, não. É terrível, assim, uma coisa muito triste. Desculpa, era só isso que eu queria. Nos autos consta ou não que
interrogados, né? Eles passam por uma avaliação psicológica, não passam? Eles passaram por uma avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica não teve nenhuma informação de que eles tinham ou tiveram algum transtorno ou que eles estavam transtornados psicologicamente a ponto de... O que consta nesse laudo psicológico? Consta o estresse pós-traumático. Só um minutinho, a testemunha não leu o livro, trazendo pro nosso caso específico. Então, eu vou conceder para cada grupo dar uma resposta de 1 minuto sobre a pergunta da jurada. A defesa pode responder primeiro e, na sequência, a acusação. Quer reformular para aqui? Posso reformular? Se nos Formular não, autos... repetir, repetir, perdão. Se nos autos consta o laudo psicológico pós, né, acontecimento e se algum dos réus teve alguma informação de transtorno pós-traumático ou então de estarem, né, transtornados psicologicamente a ponto de cometer. Boa noite, agradeço muito a pergunta. Um dos fatos que nos trouxe bastante foi o pós, né? Foi aonde foram levadas essas pessoas após esse incidente, né? Então, eles foram levados no pronto-socorro, atendimento médico, onde foram apresentadas nutrições, quadros de desnutrições, problemas nos rins também foram diagnosticados nesse processo, né, que eles foram até lá. Também teve alguma coisa referente à visão, eles também já estavam com a visão ofuscada e bastante aptidão física. A gente teve bastante mais contatos assim com esse tipo de atitude. Agora a acusação tem 1 minuto também para responder. Eu vou dar um trechinho que está escrito para vocês. Não há um laudo psicológico detalhado dos exploradores. Então, ou seja, não existe um laudo detalhado psicológico. Tá? Outra coisa que eu posso trazer para vocês. Detalhado. Então, basicamente, a defesa está trabalhando com uma teoria de que eles estariam em um estado de pânico e não com provas com laudos detalhados. É isso. Mais alguma pergunta para os jurados? A distinção correta da sociedade civil em dar uma opinião, ou seja, a questão do distanciamento que eles tiveram da moral e da ética totalmente construída, poderia levar eles a tomar esse tipo de decisão. Qualquer tipo de decisão que fosse tomada seria envolvendo todo aquele medo e o pavor que eles, da incerteza do futuro a 1 minuto à frente. E no caso, a única certeza que eles teriam foi a do médico que disse: sim, vocês sobrevivem, contando contra a quase certeza do não, vocês não sobrevivem. Porém, a racionalidade deles ali, o raciocínio já não acompanhava mais, né? Psicologicamente. Algo seria essa única certeza que foi dada para eles, porque ninguém mais opinou. Exatamente, porque na psicologia o ser humano ele precisa ter um objetivo para seguir, né? Indiferente de qual assunto for. Então, como o colega falou da síndrome de pânico que ele teve ali, da crise de pânico, ele sabia que não iria morrer. Isso acontece dentro, né, na doença, na síndrome, acontece, a pessoa não perde a noção da realidade que envolve ela, está na volta, mas a sua realidade é totalmente diferente. Pessoal, só fazendo um adendo, a testemunha não estava no local, ela é uma psicóloga, está trazendo informações técnicas, tá? Mais alguma pergunta? A testemunha está dispensada. Agora nós vamos passar o interrogatório do réu. O réu Otávio. O senhor fala seu nome completo?
Sua profissão? A sua idade? 35. A senhora estudou até que série? Senhor, desculpa. Segundo grau completo. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio sem que nada lhe prejudique. Isso é um direito constitucional. O senhor provavelmente falou com seus advogados, mas hoje é uma oportunidade do senhor dar a sua versão dos fatos. O senhor vai permanecer em silêncio ou vai usar o direito de falar neste tribunal? Vou usar meu direito de dar um testemunho. Então, pela acusação. Boa noite. Então, gostaria de fazer uma pergunta para o Léo sobre você agiu de acordo com os próprios valores éticos pessoais? Não. Como já foi dito aqui, a ideia surgiu do Roger. E ele insistiu muito, até que todos nós, os 4, aceitassem, enfim, apoiassem. Então, eu fiquei com medo do que poderia acontecer. E, obviamente, se eu estivesse aqui fora, eu não teria a mesma resposta. E por que vocês incluíram o Roger, sendo que ele pediu para sair? O que passou na minha cabeça foi que ele podia estar blefando. Porque ele insistiu tanto que... E aí, do nada, ele não quer mais participar. Então, eu fiquei com medo de... Eu tava fraco e... Enfim, escuro e tudo mais lá na caverna. Então, eu fiquei com medo de ele estar blefando para que ele não morresse, então. E aí, eu acredito que os outros também tenham pensado dessa mesma maneira. Porque ele realmente insistiu muito na ideia que ele teve e até que a gente concordasse com ele. Então, a senhora não queria... O senhor queria que estava com medo que ele não participasse e começar mesmo com vocês? Não, eu tinha medo da gente não fazer o sorteio depois dele ter insistido. E no escuro, quando, sei lá, a gente estivesse pegando sono, sei lá, qualquer coisa, ele viesse atacar a gente. Ou a mim. A gente era amigo. Sim. Só que ele insistiu muito. E lá saiu totalmente do nosso controle. A gente não tinha noção de tempo, não tinha noção de nada. Só supondo, então, ele mataria os 4 sozinho? Foi isso que tu disse, né? Tu disse que ele, quando ele viesse, poderia matar alguém primeiro, Não, os né? 4. Seguindo a linha de raciocínio. Não. Enfim. O senhor estava com medo de que ele pudesse matar alguém dormindo isso? Dormindo ou em qualquer situação, porque a gente estava muito fraco. E daí os outros não se revoltariam em matar ele matar alguém, simplesmente deixariam ele matar isso. Não sei, né? Se ele disse que estava com medo que o Sr. Roger matasse qualquer um dos outros. E daí eu perguntei se estava com medo que matasse um dos outros, e daí eu supus que os outros dois que continuassem vivos não iam fazer nada com aquilo. E foi isso. Respondendo pelo padrão. Não são os... Pode seguir. Não tem como afirmar uma coisa que não aconteceu ou que poderia acontecer. Mas foi... Mas enfim, essa é a minha resposta. Não tem como afirmar uma coisa que não aconteceu. Ok, não aconteceu de matar ele, mas estava acontecendo na minha cabeça, estava com medo. Houve ameaça da parte dele a vocês? A nós não. Então foi novamente uma suposição de vocês contra ele.
psicológico não estava bem. A gente foi tratado de choque e de desnutrição. Então, se a gente foi tratado por choque, como vocês falaram, não consta, não tem um laudo detalhado, mas a gente foi tratado por choque. Eu estava em choque naquele momento. E eu fiquei com muito medo. Ele insistiu muito no início pra gente que a gente fizesse jogar os dados. E aí, do nada, ele simplesmente quis sair. Então, eu realmente fiquei com muito medo. Então, para finalizar, uma última pergunta. Quanto você acha que vale uma vida humana em situações extremas? A vida humana, independente de estar numa situação extrema, é extremamente importante. Não tem valor, não tem, no caso, não tem como tu dar um preço. Se eu pudesse, eu queria escolher que os dados tivessem ido contra mim, porque eu preferia ter morrido lá no lugar dele. Porque se eu soubesse tudo que iria acontecer aqui fora, todo o julgamento, tudo, eu não estava em sua consciência para entender a catástrofe toda que ia acontecer. Então, se eu tivesse escolha, eu teria morrido no lugar dele. Mas, respondendo a tua pergunta, eu não tenho motivação. Deixa eu perguntar então. Se tu preferir estar no lugar dele do que estar no lugar que está agora, por que então a senhora não se ofereceu, o senhor não se ofereceu e cessaria o risco de tentar matar alguém? Porque naquele momento, dentro da caverna, eu estava prezando pela minha sobrevivência. Só que aqui fora, as consequências da minha vida, no momento que eu estou agora, aqui fora, eu preferi ter morrido no dentro. É somente isso. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de perguntar se o senhor teria como nos explicar como vocês estavam física e psicologicamente, se você pode nos definir se sentiram, como o senhor já relatou nas perguntas anteriores, mais fracos, se o psicológico de vocês pode ser afirmado que o raciocínio não é o mesmo que, como o senhor mesmo afirmou agora, não é o mesmo que o senhor tem aí de fora. Definitivamente não era o mesmo raciocínio. Porque em sua consciência ninguém vai pensar, ninguém vai cogitar tirar a vida de um amigo, porque a gente era amigo. E se eu pudesse, eu explicava o que aconteceu lá dentro, mas eu não consigo explicar. Porque foi algo que eu acho que se qualquer pessoa estivesse lá dentro, além de nós, a gente não saberia explicar, sabe? Porque foi algo muito tenso e muito particular. Não afetou muito a gente. E eu, em nenhum momento eu não consegui ver, mas olhando agora eu não estava vendo, não estava nada bem. Sobre o psicológico ainda, como constam nos autos que houve a afirmação sobre o canibalismo e as respostas sobre o salvamento eram de previsões e não certezas. E quando foi perguntado sobre justamente o que está acontecendo aqui agora, que é este julgamento, você pode afirmar pra gente que tudo isso, todas essas incertezas, e a única certeza seja justamente o que vocês fizeram. Se isso tivesse sido lidado de forma diferente, se o psicológico de vocês tivesse sido tratado além de somente a caverna, somente o físico, vocês poderiam ter tomado uma decisão diferente? Eu acho que se a gente tivesse tido o apoio lá dentro que a gente está tendo aqui fora, de psicólogos, eu acho que a gente teria conseguido ter um norte melhor. Porque não foi nos dito nada, a gente não foi amparado. E se tivesse dito, olha, vocês vão sobreviver se comer carne humana, mas não é a melhor opção. Se alguém tivesse dito, se alguma pessoa com
verdade tivesse afirmado, eu não consigo dizer com certeza, porque lá dentro realmente era algo muito complicado. Mas hoje, em sua consciência, eu obviamente não iria fazer isso. Ok, muito obrigada. Sem mais perguntas. O jurado tem alguma pergunta? Todo mundo. O Roger já tinha demonstrado algum sinal de violência antes dessa expedição? Desculpa, não entendi. Roger já tinha demonstrado algum sinal de violência antes dessa expedição? Não. Durante esses primeiros 20 dias? Não. Quem deu a sugestão desse lugar de expedição? Foram... Não pode responder. Não, ela não pode. Por quê? Não, ela tava sofrendo pra ela, não pode. Não consta, mas suponhamos que foi o negócio. Tá, então não pode responder. Tu diria que o Roger era uma pessoa persuasiva, já que ele conseguiu convencer os 3 de vocês a entrar nesse jogo? Ele era. Tu se ressentiu do Jorge nesses primeiros 20 dias? Desculpa? Tu se ressentiu do Roger nesses primeiros 20 dias? Em algum momento? Não entendi a pergunta. Teve algum atrito com o Roger? Ah, não. A gente tinha muitas discussões de como que a gente podia sair, de como a gente ia agir ali dentro, mas não teve nenhum atrito. Como eu disse, a gente era amigo. Se ele tivesse se voluntariado para morrer, tu teria aceitado? Eu acho que não, porque... Ou sim, é que eu não consigo dizer isso aqui fora, porque ninguém se voluntariou lá dentro, até porque todo mundo queria sobreviver. Então eu não consigo te dar essa certeza, essa resposta. Vocês não pensaram antes de cometer, né, esse ato, porque vocês sabiam que a ajuda estava ali? Sim. Então, vocês sabiam que em algum momento vocês sairiam dali. Por que vocês não aceitaram a ideia dele de esperar um tempo para ver como é que vocês iam se sentir e se vocês realmente queriam fazer isso? A gente não. Ele cogitou essa ideia do canibalismo depois, sei lá, de quantos dias, porque lá a gente não tinha noção de tempo, mas acho que foi 20 dias. E aí a gente não tinha pensado ele, talvez não tinha pensado antes, eu não pensei antes, porque a gente estava tentando aguentar o máximo. Mas a gente chegou no nosso extremo e, como eu falei antes, quando ele insistiu tanto para que todos concordassem com jogar os dados pela sorte e tal, que quando todo mundo, beleza, vamos fazer, ele saiu fora, eu realmente fiquei com medo do que poderia acontecer. Porque ele não julgo ele, obviamente não, porque ele estava muito desesperado, estava todo mundo desesperado. Então talvez de repente ele estivesse com medo também, mas na hora eu, no caso os 4 outros exploradores, a gente resolveu porque ficamos com medo. Vocês ficaram com medo que ele fosse fazer algo pra vocês? É. E daí vocês fizeram algo pra ele? Na verdade, a gente jogou na sorte. E infelizmente caiu pra ele. Mas ele não jogou? Não. Ele não queria ter jogado? Não. Então foi sem o consentimento dele? Sim. Não foi só? Foi. Mais alguma pergunta? Sim, várias. Ela tem mais. Eu tenho uma pergunta. Algum de vocês não comeu? Não, a gente tinha levado... É que a gente pode responder o que falava que eles comeram. Ah, no livro, tá? Tá, mas a gente tinha... No livro não consta. Os que comeram. No caso, todos canibalizaram. Não, antes disso.
Vai, fala, não fui eu, foi outro. Tá, e como é que vocês se sentiram após comerem o amigo de vocês? Bastante ansiedade? Não. E sim, Não como Aí após a morte dele, quantos dias levou mesmo? 9? Não. 13, 23, 32, não? As aulas leram o mesmo livro. Foram 9 dias. E qual foi a sensação de ficar? Não tem também a informação de qual foi a sensação de ficar 9 dias com o corpo do amigo de vocês? Não tem também? Quantos dias que vocês aconteceu após a morte? Não com mais noção, não tem mais nenhuma testemunha. Que mesmo não queria inventar. Então, acho que é isso. Eu acredito que na situação mental que você estava, se demorasse mais tempo, teria a possibilidade de fato reacontecer? Eu não consigo responder isso porque eu não sei. Não dá pra saber se a gente faria isso de novo, mas eu acho que não, porque foi traumatizante. Foi traumatizante. Ela acabou o depoimento. Mesa. Encerrou? Mais alguma coisa? Não sei. Podemos começar os debates? Então nós vamos iniciar os debates agora. Aí a gente faz reduzida, né? Então agora a palavra com a organização para os debates. Então, muito boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Em nome da promotoria, venho dar continuidade nesse caso. Fica na frente dos jurados. Boa noite a todos. Em nome da promotoria, venho dar continuidade nesse caso e já falando da injustiça aqui cometida. Cercaram a vítima de forma cruel, não deram a chance de espera por mais uma semana. Existe um termo muito famoso, um por todos e todos por um. Mas dentro da caverna foi um para todos e todos contra um. 4 monstros contra uma pobre vítima. O único que não concordou com o acordo foi a vítima, foi o escolhido. Senhores, eu apelo para vocês. Senhoras, eu apelo para vocês. Vocês não acham tamanha coincidência o único opositor que não estava de acordo tenha sido logo escolhido para morrer de forma tão triste, de forma tão cruel? Os 4 réus disseram que Roger foi omisso em relação aos dados. Disseram que quando um dos réus falou, vou jogar os dados para você, ele simplesmente ficou quieto, deixando que decidisse o rumo da sua própria vida. Lembrando que isso é testemunhos de homens que estão prestes a passar um bom tempo na cadeia, porque eles sabem os atos monstruosos que eles cometeram. Vocês acham mesmo que ele ficou calado, que ele quis servir de herói desta forma? Mesmo quando se opôs, eu digo a vocês que não. Roger, 3 dias antes de ser morto, pediu para não participar do acordo. Garanto até que implorou pela sua vida. A defesa vai falar de estado de necessidade, simplesmente porque eles não têm o que dizer. Eu digo aos senhores, no 20º dia de cárcere, Roger fez contato, e ele disse, a comida estava escassa, não tinha acabado, pouca quantidade. No 23º dia, ele foi morto, 3 dias de comida escassa. Não é estado de necessidade. Agora me falem, quantas pessoas morrem no mundo por passar fome e por ficar sem comer por mais de um mês, e nem por isso dá o direito das mesmas de arrancar a vida de outrem, ou de cometer canibalismo? A defesa pode falar de maneira triste, de maneira mal colocada,
A comida era escassa ao ponto de ser quase nula. Quase nula não quer dizer que tinha acabado. Fatos apontam, estudos apontam, de acordo com a endocrinologista Rosana Rendovski, uma endocrinologista mais bem conceituada no mundo. Ela diz que a partir do 20º dia em jejum, o corpo começa a produzir cetona e liberar níveis de gordura, que faz com que a fome seja inibida. Não foi o caso deles. Não estavam em jejum, tinham comida racionada, lembro isso aos senhores. E mesmo se tivessem ficado, não estariam famintos ao ponto de necessitar matar e comer Roger. Digo ainda mais, eles poderiam ter agido de outra forma, outra conduta, poderiam ter esperado. Havia alguém tentando tirá-los de lá. Não foram deixados sem respostas. Estavam fazendo o possível e o impossível. Sobre tirá-los de lá, não. É que nos debates. Os debates deles não acontecem. Aí depois você pode dizer que estavam fazendo o impossível e o possível, tanto que 10 homens morreram tentando salvá-los. O contato já havia sido feito, podemos sim cobrar uma conduta diferente dos réus. Eu gostaria de citar um recente caso de São Francisco de Paula, onde 3 amigos foram beber na casa do terceiro amigo, estavam bebendo, e simplesmente 2 desses amigos dormiram. E esse terceiro amigo matou os 2 amigos que estavam bebendo com ele. Isso que eram amigos, não eram nem pessoas estranhas. Nem imagino a tamanha tragédia se fossem pessoas estranhas. Mas eram todos amigos, eram colegas. Qual o valor da vida humana? A teoria de Darwin diz que o mais forte sobrevive. Então, eles não morreriam todos juntos. Então, o que viesse a falecer primeiro, então sim, eles poderiam comer. Esse. Eu peço justiça, não somente pela vida de Roger, mas pelo direito à vida que lhe foi tirado. Essa condenação dos réus por homicídio doloso, qualificado, praticado por tortura, meio odioso e cruel, descrito no artigo 121, parágrafo 2, inciso 3º. Passa a palavra agora. Boa noite a todos. Gostaria desde já de agradecer a presença de vocês. E eu queria começar falando então dos princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito, que são outra fonte a ser recorrida quando a lei ela é omissa. Então, esses princípios gerais do direito são mencionados no artigo 4 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, que diz: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais do direito. Alguns desses princípios são legalidade, igualdade, boa-fé, entre outros. O que não foi visto nesse caso, porque os réus não agiram com boa-fé, e sim de má-fé, ao matarem um amigo que não queria participar de um jogo de dados e foi escolhido para ser morto. Sobre costumes, podemos dizer que costume é uma regra de conduta criada espontaneamente pela consciência de um comum povo, que é observado de modo constante e uniforme sob a convicção de corresponder à necessidade jurídica. Sabe-se que cometer canibalismo fere os costumes, pois não é algo muito bem visto, muito menos comum ou tolerável. Deixar os réus serem impunes, além de não ser socialmente bem visto, abrirá novas oportunidades para que outros que o cometerem também saiam ilesos através de analogias a este caso. Ou seja, em outros casos, outras pessoas poderão falar: no caso dos exploradores, eles saíram ilesos por tais fatos. Podemos também citar o artigo 5, onde todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se que os brasileiros, estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade e segurança à propriedade. Mais uma vez, os direitos das vítimas foram violados, pois além de não concordar com o jogo escolhido, foi morto. É isso. Agora a defesa tem 15 minutos. Bom, antes de iniciar, a gente gostaria de destacar
o quanto essa situação que está sendo julgada aqui, ela é atípica, ela junta questões de moralidade e do direito de formas muito complexas. Elas relutam entre si e nós entendemos que é compreensível as bases, os argumentos da acusação, mas existem muitas nuances no meio desse caso que levam sim a gente tentar usar da analogia, da benevolência, para que esses réus não sejam mais uma vez punidos. É claro, é visto que não era a intenção dos réus matar nenhum dos seus amigos. Todos ali jogaram a sorte, mesmo que um deles tenha desistido, todos estavam se disponibilizando a morrer para que os outros fossem salvos. Ninguém ali fez de má fé, ninguém pensou simplesmente em matar. O ato de assassinato, o ato de matar são coisas diferentes. Não ocorreu aqui um assassinato, ocorreu uma morte por questão de necessidade, por questão de um psicológico abalado, de pessoas que não estavam 100% no seu consciente. Nós temos o artigo 23 do Código Penal, que consta que não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. E nós não podemos negar que existia sim o estado de necessidade. O estado de necessidade não é só o 100% sem comida, o 100% sem água, é a falta de alguém que alicerçasse o psicológico dessas pessoas. Por que só se pensou em bombeiros e engenheiros? Por que não um psicólogo? Por que não em alguém que tentasse dar uma resposta mais justa? É justo que quando eles perguntaram sobre o canibalismo, o médico teve a coragem de dizer que sim, o canibalismo funcionaria mesmo que a contragosto? Mas é justo também que nenhuma autoridade, que nenhum padre, que ninguém que estava ali teve a coragem de se intrometer e dizer que eles não fizessem aquilo. Se numa situação cotidiana, se alguém batesse a porta do judiciário, de um juiz, de um advogado e perguntasse: eu estou com fome, eu posso matar alguém? Eu teria alguma consequência? O juiz ficaria em silêncio? Ele faria como aconteceu no caso desses réus? Ele deixaria o crime odioso acontecer e trariam eles para esse sofrimento novamente, de serem julgados, de serem presos, serem condenados a voltar, a passar e a falar de tudo aquilo que eles passaram lá dentro de novo. Por quê? Porque não houve lá dentro a ajuda que eles precisavam. Tudo bem, tinham pessoas do lado de fora, mas elas só estavam tentando. Como é que você pode garantir que com tantos deslizamentos que aconteceram no meio, não poderiam ocorrer mais? Como poderiam garantir que seriam só os 10 dias, que com o calor a água não acabaria? Nada poderia ser garantido para esses réus. E é por isso que nós pedimos aqui que eles sejam sim absolvidos. Existem muitas nuances nesse caso. Não só o fato da necessidade de água e de comida, o valor, o que o Estado deve fazer pelas pessoas é garantir o direito à vida, é garantir o direito à dignidade. E isso não foi garantido a esses réus. Eles se negaram, por vontade própria, a dizer quais seriam as consequências, a tentar ajudar a manter a calma. E agora, o Estado, a acusação, deseja que esses réus sejam condenados por algo que eles mesmos não tiveram resposta no momento do acontecido. Então, nós suplicamos a todos aqui presentes que se coloquem um pouquinho no lugar desses réus, que se coloquem na situação de, mesmo que aqui fora, com a consciência de que talvez algo pudesse salvar, e se não salvasse? E se você pudesse morrer, e se alguém tivesse lhe dado a ideia de canibalismo e depois desistido, como a própria acusação citou? No caso de São Francisco, mataram os amigos dormindo, não foi? Porque o Edmar não poderia fazer o mesmo. Porque nós iríamos garantir que os outros se revoltariam, eles poderiam simplesmente se alimentar da carne que o Edmar matou. Todos ali só queriam sobreviver. E agora estão aqui de novo passando por tudo isso. Então, nós queremos saber, nós queremos perguntar, vocês já não acham que todo o trauma, que tudo que eles tiveram que passar lá dentro, não foi um condenamento, não foi uma pena suficiente
Porque nós realmente acreditamos que não existe prisão, que não existe pena, que não existe o que vocês possam condenar esses homens que possa ser pior do que eles já passaram lá dentro. Com isso, nós agradecemos a palavra. Bom, como diz no artigo 5º, todos temos direito à vida, não é? E aqui nós temos 4 réus. O 5º explorador teve esse direito à vida violado. A vida dele foi tirada. Todos aqui, os 4 réus, eles têm direitos, eles têm uma vida, eles têm uma família. Roger foi tirado tudo isso. A vida dele foi levada, ele não tem mais direitos, ele não tem mais escolhas, ele não tem mais uma família. O réu alega que o ato de assassinar um entre eles e depois canibalizar o corpo foi um acordo entre todos. Mas quem garante que este acordo, que havia um acordo? Quem irá garantir para nós, para todos nós, que a vítima, Roger, não foi forçada a tentar zelar pela sua vida e dos demais presentes naquele momento? Eles dizem que teve um acordo mútuo, mas Roger voltou ao ouvir que ele teve uma esperança de que em 10 dias eles seriam salvos. Ele voltou atrás, ele pediu mais uma semana, ele pediu mais uma chance, mas ele não foi escutado. Ele não teve nem o direito de jogar os dados para escolher. Eles o forçaram a jogar, eles jogaram os dados por eles como fomos alvos. Mas realmente eles jogaram, teve um jogo de dados? Ou simplesmente os 4 não foram 4 contra um e se viraram contra ele, Roger, me desculpe, e jogaram os dados por ele? Perdão. Como podemos alegar insanidade quando os céus tiveram a plena capacidade, no momento em que falaram com os especialistas que estavam do lado de fora, quando jogaram os dados? Como uma pessoa pode não ter uma capacidade mental no momento de matar, fatiar e comer a carne humana? O argumento de que lá dentro eles estavam em um estado primitivo, porque lá não há leis, eles traziam a natureza humana deles, é simplesmente incoerente. Júri, eu vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa menor de idade entra dentro da caverna, ele está lá dentro e completa 18 anos lá dentro, ele vai ser considerado maior de idade? Ou só quando ele sair de dentro da caverna? Porque se ele completou a maioria de idade, então a lei está sendo exercida. Por que ela não vai ser exercida num caso de homicídio? Passo a fala. De acordo com o artigo 24 do Código Penal, considera-se em estado de necessidade que imputica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio à lei, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. A existência de estado de necessidade, outro ponto a ser destrinchado, em que a conduta dos acusados se amoldam perfeitamente listados os requisitos do crime. Atendemos, primeiramente, ao primeiro requisito de fácil explicação, o fato típico, visto que a conduta dos réus foi evidentemente dolosa, dotada de nexo causal e de resultado naturalístico morte. No 20º dia, ao se comunicarem com as pessoas que estavam do lado de fora da caverna, informaram que os suprimentos estavam escassos e que não tinham acabado. 3 dias depois, resolveram matar para comer. Os suprimentos talvez tivessem acabado naquele dia ou no 20º dia, mas o que é importante ressaltar é que eles não estavam há mais de 3 dias sem comida. Muitas pessoas passam fome no mundo por vários dias, muito mais que 3 dias sem comida, mas elas não saem por aí matando pessoas para comer. Essa condição não dá esse direito.
Boa noite a todos. Eu venho aqui para relatar um caso semelhante a esse que aconteceu com o Roger e os seus amigos e companheiros. Lá em 1972, um avião com 40 pessoas estava passando pela Cordilheira dos Andes e caiu em um desfiladeiro que ele tinha mais de 4.000 metros de altitude. 10 pessoas morreram nessa queda, tá? E as demais, elas ficaram feridas e eles não tinham suprimentos para ficarem 70 dias, que foi o tempo que eles ficaram lá naquele lugar, até que 2 dos companheiros que estavam lá no avião conseguissem chamar o resgate. Eles esperaram para que as pessoas que estavam lá, que adoeceram, com a permissão delas, eles pudessem se alimentar do corpo deles e dessa forma sobreviveram aos 70 dias. Eles sobreviveram a frio, fome, tudo de forma extrema e não precisaram cometer nenhum tipo de delito, nenhum tipo de assassinato. Dessa forma, eu queria deixar aqui uma reflexão para vocês sobre o caso em que a gente está debatendo aqui nesse júri, se seria realmente necessário uma atitude dessa como a que foi tomada, se o caso da Cordilheira dos Andes ele foi mais extremo do que esse. Foram 70 dias em que eles, com a permissão dos companheiros que estavam no avião, puderam se alimentar e então sobreviver. Eles não eram amigos, eles eram conhecidos apenas naquela viagem. Boa noite a todos. O processo penal, ele busca, além de tudo, a instrução dos fatos e a autoria. E nisso sempre foi respeitado o princípio da territorialidade, que está sendo minimizado pela defesa ao dizer que, pelo fato dos exploradores de caverna estarem presos na caverna, eles poderiam violar as nossas leis. Só que isso, para mim, parece ser muito absurdo. A alegação de que as nossas leis elas não podem ser aplicadas diante eles, pois eles estarem sob o direito natural, né, o naturalismo, não se aplica nesse caso porque eles tiveram contato com o mundo exterior, né? Através de um aparelho eletrônico de radiodifusão. Eles tinham condições normais para saberem que estavam sendo resgatados. Eles tiveram um prazo, né? Então, por isso, eu peço aqui a condenação dos réus. É isso, muito obrigada. Com a defesa, encerrar os debates. 10 minutos. Boa noite a todos. Acho que a gente começa preocupado com a situação, onde os colegas da acusação nos colocam fatos estando fora do ambiente, né? Estando fora daquela vivência que ocorreu junto aos réus. A gente também tem nos autos 21 dias sem contato nenhum. Eles levaram o rádio, eles não foram omissos. Foi levado um rádio lá. Por 21 dias ninguém tentou contato com eles, até que conseguiram um contato. Os colegas também falam do fato do canibalismo, de um avião que caiu num ambiente aberto, né? Mais uma vez não cuidando dessas pessoas que estavam lá dentro, né? Esse fato que eles viveram, dessas opressões, esses distúrbios, né? Juntamente com isso, quem em sã consciência mataria um amigo e comeria, né? Então, a gente traz muito essa parte de ter, sim, um estado de necessidade. Então, essas pessoas passaram por situações que a gente nem tem como explicar para vocês do júri. Também não tem fatos que a gente consiga demonstrar tamanha tristeza, né, por essas pessoas. Também a gente quer trazer para vocês um pouquinho da experiência que a gente teve com o próprio Wertmann, que participou dessa ação, foi ele que deu a ideia, né? Então, ao
que ele deu essa ideia, ele desistiu. Aí causou todo um terror lá dentro. Todos estavam tranquilos, ouvindo, até que veio essa palavra dele de que poderiam jogar nos dados e tentar a sorte. Os outros todos concordaram. E aí, ao fim, na hora de jogar, ele simplesmente desistiu. Então, querendo ou não, eles estavam fora, assim, como eles falam, do ambiente jurídico. A gente não tem como, porque eles estavam no ambiente natural, né? Do naturalismo. Então, a gente pede que vocês absolvam essas vítimas que a gente fala desse fato, por elas estarem lá dentro, passando por situações que a gente já tentou um pouquinho demonstrar para vocês, e espera que não tenha condenação maior por eles do que a vida aqui fora, né? Essas pessoas vão continuar aqui sem um amigo e ainda tendo que, sim, por sobrevivência, para sobreviver, que é isso que diz a lei, né? A gente busca pela sobrevivência. O principal fato é a natureza natural da pessoa, o juízo natural. A gente pede a absolvição deles, desse caso. Só para voltar nessa parte em que a acusação volta na questão da natureza, de que não era um estado de necessidade. Quando nós pensamos em sociedade civil, nós pensamos no Estado, certo? Cuidando dos nossos direitos, dos nossos deveres, nos dando o que nós precisamos, nos dando o que nós devemos fazer para merecer aquilo. E é nesse momento, justamente, em que entra a falta do Estado, em que se coloca numa situação de natureza. Quando falta o Estado, como nós citamos, quando o Estado não quis responder, quando o Estado não quis se intrometer, o Estado se sentiu no direito, as pessoas ali, haviam juízes, haviam pessoas da promotoria, haviam pessoas da igreja, e ninguém se sentiu no direito de poder afirmar qualquer coisa para essas pessoas lá dentro. É nesse momento que o estado de natureza se deu. No momento em que ninguém alicerçou essas pessoas, eles tiveram a si mesmos para decidir o que fariam para sobreviver. O estado de natureza se dá única e exclusivamente por esse momento. Eles estavam num lugar presos, sim, sobre a lei que nos rege. Mas em que momento, como eu citei nos exemplos anteriores, no momento em que a sociedade, em que o Estado está cuidando de vocês, ele negaria informações que lhe foram pedidas para homens que estavam no estado em que eles estavam, em que estavam com medo de morrer, que estavam com medo de serem mortos, que estavam com medo de matar, de se tornarem assassinos. É nesse momento em que o Estado se negou a ser alguém que colocaria essas pessoas, que colocaria juízo na cabeça deles, é nesse momento que o estado de natureza se coloca. E é novamente por isso que nós pedimos que esses réus sejam absolvidos, porque não se pode culpar apenas eles neste caso. Obrigada. Os debates foram encerrados, então a Beatriz vai estar passando para os jurados as respostas dos quesitos. Na verdade, nessa noite teremos apenas um quesito. Se vocês acreditam que o réu cometeu ou não o crime de homicídio. Qual é a palavra da condenação, absolução? É isso? Tá, então eles vão receber os dois, né? Sim, mas vão receber duas respostas: condenação e absolvição. Se vocês entendem que o réu deve ser absolvido, ele deve ser considerado inocente, vocês vão pôr na urna a palavra absolvição. Se vocês entenderem pela condenação do réu, tem que pôr na urna a palavra condenação. Então, enquanto a Beatriz ela vai passando ali para os jurados as respostas, desde já eu quero parabenizar a turma de introdução ao direito, né? Eles são do primeiro semestre do curso de direito, eles estão passando por um júri simulado, como eu falei no início. As regras a gente adaptou, a gente tentou ter um mínimo de intervenção, a professora Daniela e eu conversando sobre isso. Então, com relação aos protestos, enfim, a gente tentou ficar neutro, porque o intuito é fomentar o debate, e vocês estão de parabéns no primeiro semestre participando de um júri simulado. É muito importante. Às vezes a gente vê alguns
alguns advogados que não jamais imaginam passar por isso, né, porque de fato não gostam. Então vocês venceram barreiras, havia alguns tremendo, mas mesmo tremendo foram muito bem, estão de parabéns, a turma toda, a professora Daniela, né, então serão excelentes juristas, né. Agradecer a presença do professor Luiz Fernando também, professor Guilherme, não sei se tem mais algum professor, dos familiares que vieram até aqui nessa noite. Então é um prazer para os familiares estarem aqui vendo um trabalho dessa magnitude no primeiro semestre. Então a UX é isso, e é o primeiro semestre. Vocês imaginem quando eles estiverem no último semestre, né? Assim eu espero. A Beatriz vai já passar com a urna e vocês têm a opção de absolver ou condenar o réu. E agora? O que vai acontecer? Vou comer outro papel. No júri, essa parte ela geralmente ela ocorre numa sala secreta, né? Então, mas aqui a gente teve uma adaptação. Então vamos ver aqui os votos. Condenação. 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 Então, como a gente tem a maioria já, são 7 votos, nós temos 4 pela condenação, a gente nem faz a contagem do restante. Então, vamos se pôr de pé para a leitura da sentença. O réu pode passar aqui. Geralmente, nesse momento, a família do réu já está chorando bastante. Para frente. Então, o relatório já realizado e juntado aos autos, considerando que o egrégio Conselho de Sentença, por uma maioria de votos, ao responder o primeiro quesito, reconheceu que o réu Otávio cometeu o crime de homicídio. Vistos isto posto e considerando a vontade soberana do Tribunal Popular do Júri, declaro por sentença a procedência da pretensão punitiva estatal para o fim condenar o réu Otávio, devidamente qualificado nos autos, com incurso na pena do artigo 121 do Código Penal Brasileiro ao crime de homicídio. O réu foi condenado e o início da pena é regime fechado.